Graça e paz, irmãos. Quero ler um texto aqui da palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, e sobre o qual a gente vai meditar um pouquinho nesta mensagem. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Esta passagem aqui de Atos dos Apóstolos, que também algumas bíblias está escrito ali, prefácio, né? Então, o que é o prefácio? É quando alguém tece alguns comentários sobre uma determinada obra, né? Sobre o autor da obra, sobre determinada obra. E aí, então, Lucas, ao escrever, né? E aparece lá em Atos novamente, né? Ele diz que fez o primeiro tratado e tal, então estaria continuando a contar sobre a obra de Cristo. Interessante que a gente não ouve muito pregações nesse texto, mas algumas coisas interessantes estão aqui e que a gente precisa meditar também sobre ela. O desejo, né? Vontade do evangelista em transmitir a palavra de Deus, transmitir os feitos de Jesus de uma forma muito clara e muito honesta, né? E aí, então ele passa a descrever tudo o que Jesus fez, né? Então ele fala ali dos seus milagres, né? Os milagres que aconteceram, de como ele chamou os apóstolos, de como ele valorizou as pessoas, né, da classe baixa, né, pescadores e tal, como ele valorizou as mulheres, né, ali contando sobre Maria Madalena, sobre a samaritana, como ele valorizou as pessoas que também não eram, né, judeus, porque na religião judaica o valor era dado apenas para os que professavam a religião, que eram do convívio ali, né, pertenciam ao povo judeu. Então ele fala com os samaritanos, ele opera um milagre na vida da mulher cananeia e diz que ela tinha muita fé, que nem em Israel ele tinha encontrado tanta fé, né? Então, assim ele vai contando, né? E deixando esse novo convertido bem inteirado das coisas que aconteceram no ministério de Jesus. E que maravilha, né, meus irmãos, nós podemos pensar um pouquinho sobre isso. Porque hoje o evangelho está muito contaminado por muitas coisas, né? Por muitos egos, por muitos supostos grandes homens, né, de Deus, quando na verdade a palavra do Senhor diz que o maior posto que nós podemos chegar é o posto de servos de Deus, né? Grande homem de Deus, talvez numa força de expressão, a gente querendo valorizar um pregador da palavra e tal, a gente possa até dizer isso, mas ninguém é grande, né? E ninguém é bom também. Jesus deixa bem claro, né? Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão o Pai, né, que está nos céus. E aí, ele então, sem nenhuma intenção, né, Lucas, sem nenhuma intenção de aparecer ou de dizer que ele já era uma pessoa experiente, que ele era um pesquisador profundo da palavra do Senhor, que ele tinha feito uma pesquisa muito técnica, muito científica a respeito do que Jesus fez, e tinha chegado a dados impressionantes que nenhum outro tinha chegado, nada disso.
Ele apenas disse: eu me inteirei, né, com diligência, com muito critério sobre todas as coisas que ele fez. E eu vou falar para você o que Jesus fez, não porque eu tenha presenciado ou porque um terceiro me contou. Eu vou falar daquilo que eu ouvi da boca daqueles que foram chamados por Jesus, que andaram junto com ele durante seu ministério e que viveram todas as situações, desde da escolha dos apóstolos, do batismo de Jesus, dos milagres operados por ele, dos ensinamentos que ele dava no templo e nas sinagogas, e nos sermões, né, como o Sermão da Montanha e tal, e também a crucificação e a morte de Jesus, como foi, e por fim, a ressurreição, né? Então ele está dizendo a esse novo convertido: Jesus ressuscitou. Ele foi grande, ele operou milagres e maravilhas, as pessoas testemunharam a respeito dele, dizendo que ninguém pode fazer essas obras a não ser que Deus esteja com ele, e ele então ressuscitou, não permaneceu no túmulo, né? Mas ele ressuscitou. E esteve, né, segundo Lucas também narrou, esteve por muitos dias no meio deles, falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. E depois foi então elevado aos céus, e a promessa ficando para os apóstolos, né, através dos anjos, os mensageiros de Deus, dizendo: este Jesus que de entre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E esta promessa é para nós hoje, e nós aguardamos com muita esperança, com muita expectativa, o momento em que o Senhor Jesus voltará e arrebatará a sua igreja. Que Deus abençoe, confirme e fortaleça a fé em cada coração. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz.